Auxílio Brasil, ele entra no cálculo da renda per capita para você pedir o BPC Loas? Um exemplo, você recebe o Auxílio Brasil e você fica na dúvida se você pode acumular esse benefício junto com o benefício do BPC Loas. Vem com a gente porque nesse vídeo eu vou te dar essa resposta e tem uma diferença muito grande, porque eu tenho certeza que essa renda extra vai fazer uma grande diferença na sua família. Bom, antes de tudo, é importante a gente esclarecer que muita gente tem dúvida nessa questão de Auxílio Brasil e Bolsa Família. Gente, é a mesma coisa, a gente está tratando exatamente do mesmo benefício, porque agora o Auxílio Brasil, ele em 2023 voltou a ser chamado de Bolsa Família, mas a gente está sempre falando exatamente do mesmo assunto, tá? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro com vocês aqui é essa dúvida. Muita gente ainda se confunde achando que são benefícios diferentes, mas não, é a mesma coisa, somente com nomes diferentes, tá? Então, bora pro vídeo. E antes de eu começar a explicar para vocês essa resposta, eu preciso que vocês entendam uma diferença entre o BPC Loas e o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família. Tá? O BPC Loas que a gente já trouxe aqui em vários outros vídeos, tá? Então, se você não viu os nossos outros vídeos, dá uma maratonada, dá uma olhada no nosso canal, já se inscreve e veja tudo, que tem muito conteúdo de qualidade aqui, tá? Então, o BPC Loas, ele é um benefício assistencial, tá? Que ele garante a pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos. Então, esse benefício ele garante o valor de um salário mínimo mensal para essas pessoas que se encontram nessa situação, ou seja, deficiente ou idoso, tá? A partir de 65 anos, que não conseguem garantir o próprio sustento, tá, gente? Então, o LOAS, ele é destinado para esse tipo de gente, tá? Esse tipo de pessoa que vive em uma situação de quê? De vulnerabilidade, ou seja, eles precisam ser amparados pelo governo, tá? Então, essa é uma forma bem clara e resumida para vocês. E agora eu vou explicar o que é o Auxílio Brasil, ou seja, o Bolsa Família, tá? Diferente do BPC Loas, ele também é um benefício assistencial, tá? Ele é um direito social, mas a grande diferença é que o Bolsa Família não é destinado a pessoas com deficiência apenas ou ao idoso. Ele é destinado para aquelas pessoas que estão ali em situação de pobreza ou de extrema pobreza, tá? Seja pessoa deficiente, seja pessoa idosa, enfim, isso não interessa para o Auxílio Brasil. Ele não abrange esse tipo, ele abrange também essas pessoas, mas ele tem um caráter maior, tá? Qualquer pessoa que esteja em situação de pobreza ou extrema pobreza precisa dessa ajuda pública, tá? Então ele é um benefício que a gente chama de transferência de renda do governo para essas pessoas, tá? O Bolsa Família, que vocês já conhecem, ele está aí há tempos, né? Então, é importante que vocês entendam essa diferenciação para a gente poder prosseguir, porque tem uma diferença muito grande entre um e outro. A grande questão é que a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o Auxílio Brasil, se ele entra ou não para o cálculo da renda per capita na hora de você pedir o BPC Loas. Então, vamos lá. Você recebe o Auxílio Brasil. Aí você vai lá pedir o BPC Loas, né? Será que essa renda do Auxílio Brasil ela é considerada ali na hora de verificar se você tem o direito ou não de receber o Loas? Você sabe se isso é considerado ou não? Então, se você tem essa dúvida sobre isso, escreve aí nos comentários para você participar desse vídeo com a gente e a gente poder esclarecer suas dúvidas. E me fala o que você pensa sobre isso, o que você acha, porque no final você vai entender tudo direitinho, tá bom? Então, gente, antes mesmo de dar essa resposta, que a gente está tratando que é tão importante, como eu falei ali em cima, o termo Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, o Auxílio Brasil era em 2022, tá? E aí voltou com o novo governo do Lula a ser Bolsa Família de novo. Por conta de uma emenda constitucional que implementou novamente esse termo, tá, de Auxílio Brasil. Tá? Então é importante que vocês entendam essa mudança, porque muita gente está achando que são benefícios diferentes, como eu falei. Tá? Mas hoje em dia já está sendo utilizado o termo formal de Bolsa Família. Então a gente trouxe aqui essa novidade já em outros vídeos, mas a gente sempre reforça, porque muita gente vem aqui com essa dúvida.
tá? Não muda nada, não atrapalha você falar Auxílio Brasil ou Bolsa Família, tá? A gente está sempre falando do mesmo benefício. Tá? Eu resolvi trazer de novo essa curiosidade aqui para vocês ficarem sempre por dentro do assunto, porque esse é o nosso objetivo aqui no canal, que você entenda os seus direitos e todas as novidades, tá? Bom, pessoal, a gente quer saber se o Auxílio Brasil vai ser considerado para renda do BPC Loas. A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês é que o Auxílio Brasil, na própria lei que estipula o Auxílio Brasil, que é a Lei 14.284 de 2021, ela prevê que o Auxílio Brasil é um benefício de programa de transferência de renda, tá? Então, a denominação ali do Auxílio Brasil é que ele é um benefício de transferência de renda, ou seja, ele transfere a renda para pessoas que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Deixar isso bem claro para você poder entender o que eu vou falar daqui para frente. Aí, a partir daí, eu quero saber o que é o Auxílio Brasil, tá? O que eu falei lá em cima, que ele é um benefício de transferência de renda e que a legislação sobre o BPC Loas já é outra, ou seja, na verdade é o decreto 6.214 e ele vem falar que as rendas que vêm derivadas de programa de transferência de renda não são considerados na hora de fazer o cálculo da renda per capita para você pedir o BPC Loas. Então veja bem o que eu falei. O Auxílio Brasil, ou seja, o Bolsa Família, ele é uma renda de um programa social do governo de transferência de renda. E o decreto que disciplina quais rendas são ou não são consideradas para fins de concessão do BPC Loas deixa muito claro que rendas de programa de transferência de rendas não são consideradas no cálculo. Então aí você deve estar se perguntando, mas Cláudio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que toda renda de Auxílio Brasil ou Bolsa Família não vai ser contado na hora de calcular ali o requisito para renda, na hora do INSS te dar o BPC Loas, ele autorizar o seu recebimento do Loas. Então, ele vai calcular todas as outras rendas. Então, se na sua família são 4 pessoas e vocês têm o Auxílio Brasil, mas alguém da sua família também trabalha, recebe um salário mínimo, a renda do Auxílio Brasil não vai ser considerada. Vai ser considerada só a renda da pessoa que trabalha na sua família, tá? Então, ocorre essa exclusão da renda do Auxílio Brasil na hora em que você vai pedir o BPC Loas. Veja bem, deixando isso bem claro aqui. Tá? Eu estou tratando a primeira hipótese de uma família que tem o Auxílio Brasil e vai pedir o BPC. Essa renda do Auxílio Brasil ela vai ser excluída. Então, o fato de você receber o Auxílio Brasil não te atrapalha de nada em ir lá e pedir o BPC Loas e conseguir e receber as duas juntas, tá bem? Então, eu esclareci essa primeira parte. Agora, a segunda pergunta, que é o BPC entra no cálculo da renda do grupo familiar para fins de Auxílio Brasil, Bolsa Família? Ou seja, exemplo, você é pessoa com deficiência, você já recebe o BPC Loas, e aí você vai lá e também quer receber o Auxílio Brasil. Ou alguém da sua família que reside com você quer pedir o Bolsa Família. Aí sim, a pergunta essa renda do BPC vai ser considerada ali no cálculo para verificar se tem ou não o direito ao Auxílio Brasil? Essa é a grande questão. Então, bora lá. Primeira coisa que você precisa saber de forma, assim, objetiva, digamos, quem tem o direito de receber ali o Auxílio Brasil, para ficar claro, isso quem tem direito de receber o Auxílio Brasil. Eu trouxe até aqui a previsão da lei do Auxílio Brasil, que eu falei lá em cima, tá? Que é a lei 14.284 e no artigo 4º dela, no parágrafo 1º, prevê duas situações bem claras onde é concedido o Auxílio Brasil. Então, a primeira são pessoas em situação de pobreza. E a lei, pessoal, ela traz o critério do que é uma pessoa em situação de pobreza. Então, ali, olha, para vocês entenderem, a pessoa em situação de pobreza, ela tem uma renda familiar, ou seja, uma renda per capita, a renda da pessoa, por pessoa dentro daquela família, que reside dentro daquela casa, mensal varia ali de R$ 105,01 a R$ 210. Então, para a pessoa que está em situação de pobreza, para a lei, a renda por pessoa tem que ser esse parâmetro aí.
que eu trouxe, ou seja, de R$ 105,10 a R$ 210 reais. Agora tá. Temos a segunda situação, que é a pessoa em situação de extrema pobreza, que era uma situação mais complicada. A pessoa em situação de extrema pobreza, a renda por pessoa daquela família é igual ou inferior a R$ 105 reais. Então, é uma situação bem mais complexa, tá? É um fato, como a lei própria diz, de extrema pobreza. Então, a gente tem aí pessoas em pobreza e extrema pobreza que podem ter direito ao Bolsa Família, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui, para explicar quem pode ter acesso a esse benefício, tá bom? Então, bora lá. A grande questão é a seguinte: a lei do Auxílio Brasil, ela já previa que o BPC-Loas seria considerado uma renda na hora ali de fazer a análise do critério de renda para concessão do Bolsa Família, tá? A própria lei que eu trouxe aqui para vocês, lá no artigo 3º da própria lei do Auxílio Brasil, já deixa claro que o BPC-Loas, ele é uma renda que tem que ser considerada na hora de verificar se a família tem ou não o direito de receber o Auxílio Brasil, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem, vamos supor, você tem o BPC-Loas, tá? E aí você vai pedir o Auxílio Brasil para somar, para poder receber os dois, ou para você ou para alguém da sua família. Essa renda que já está sendo recebida do LOAS, ela vai sim ser considerada ali no cálculo para ver se a sua família entra ou não no critério de pobreza ou de extrema pobreza. Ou seja, se na sua família tem uma renda de BPC e mais alguma outra renda que seja de algum salário, ou seja lá qual for a proveniência dessa renda, as duas rendas elas serão consideradas. Tá? Diferente do que acontece lá na primeira hipótese, que eu já expliquei aqui, que é você pedir o BPC-Loas já recebendo o Auxílio Brasil. Então, é completamente diferente. Tá? Aqui você já tem um BPC e você quer pedir um Auxílio Brasil para somar e receber os dois. Só que essa renda do LOAS, ela vai ser considerada na hora do cálculo. Então, isso era o que a lei previa. Mas, pessoal, isso não era uma coisa que estava assim muito clara, ou seja, muito pacificada. Não tinha, digamos assim, um acordo entre as decisões judiciais. Tá? Ainda tinha muita discussão jurídica se o BPC seria ou não considerado como renda. Então, ficava nessa indecisão. Não tinha um acordo, não tinha um consenso jurídico sobre o assunto. Tá? Então, o que teve que acontecer para resolver isso de uma vez por todas, para as pessoas não ficarem nessa zona de pode, não pode, tá? Por conta dessa ausência de uma concordância, tá? Se o BPC era ou não considerado uma renda para a pessoa poder acumular, receber junto ali com o Auxílio Brasil, essa discussão ela foi levada para o TNU. Tá? Então, o nosso tribunal foi levado para que eles decidissem essa questão de uma forma definitiva. Tá? Então, depois de uma grande discussão, ficou decidido o seguinte: foi firmada uma tese, tá? Eu até trouxe o número dessa tese aqui para vocês, que é o tema 296 do TNU, tá? Essa tese firmada, essa tese 296, na qual deixou claro que realmente o BPC-Loas para deficiente ou para idoso, ele integra sim o conceito de renda familiar mensal, renda familiar per capita, para fins de aferição do critério de acesso ao Bolsa Família. Então, acabou de vez com essa dúvida. Depois que essa tese foi firmada, inclusive ela foi firmada ali no ano passado, em 2022, é bem recente, tá, gente? Ela ficou firmada que o BPC-Loas, então, ele é considerado como renda na hora de você pedir o Bolsa Família. Tá bom? Então, a gente já tem essa conclusão para você. Se você recebe o BPC, o valor desse benefício, ele vai sim ser considerado como renda para fins de concessão do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, tá? Então, infelizmente, é considerado, tá? A gente pode fazer essa análise crítica, né? Porque, querendo ou não, o Auxílio Brasil é um benefício assistencial e o BPC-Loas também é um benefício assistencial, mas, para acabar com essa dúvida, foi firmada essa tese nesse tema. Ou seja, tanto para o BPC quanto para o Auxílio Brasil, tem que ver quantas pessoas são da sua família e quais rendas de fato são os benefícios que
tem que ter que comprovar ali os requisitos. Por quê? Senão não é tão fácil assim de conseguir. Porque diante dessa tese firmada que eu trouxe aqui para vocês, algumas conclusões a gente tem que ir fechando, tá? Então acho que a resposta foi dada de forma bem clara aqui. A gente vai encerrando aqui o nosso vídeo, tá? E para finalizar, para você entender, se na sua família alguém recebe o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, né, que é a mesma coisa, e ela já recebe e vai pedir o BPC Loas, ela tem que ficar ciente que essa renda do BPC vai ser considerada, tá? Ela vai conseguir acumular os dois benefícios? Tudo vai depender, tá? Então tem que ser analisado caso a caso, vai depender da sua família, da quantidade de pessoas que moram na sua casa, ou seja, da quantidade de pessoas que compõem ali o seu grupo familiar, tá? Então a gente não pode falar assim, é muito importante a gente falar assim, se você pedir, vai ser cortado o Auxílio Brasil. Se eu tiver o BPC, o meu Auxílio Brasil vai ser cortado, e vice-versa, tá? Não tem uma resposta fechada, não é uma resposta exata. Vai sim depender da sua situação familiar. Eu não sei quem faz parte ali da sua família, quantas pessoas fazem parte do seu grupo familiar, né? Qual a renda do seu grupo familiar que você tem ali na sua família, somando todo mundo que trabalha, que não trabalha, que recebe loas, que não recebe, né? Então a gente tem que analisar vários fatores. Se você é beneficiário do Auxílio Brasil, se você ou alguém da sua família ou você passa a receber o BPC, a primeira coisa que você precisa ficar sabendo é que esse Auxílio Brasil, ele não vai ser cortado automaticamente, ao contrário do que muita gente fala aí, tá? Ele vai depender a soma da sua renda, do grupo familiar, tá? O BPC e as demais rendas que tem no seu grupo familiar. Se essa renda, ao você dividir o total pela quantidade de pessoas ali da sua família, ou seja, você entra lá no critério, você fazendo essa divisão, você entra lá no critério da pobreza ou de extrema pobreza que eu falei lá no início do vídeo, então não vai ser cortado automaticamente, tá? Isso vai ser analisado. No caso concreto, inclusive, você busca auxílio de um profissional, de um advogado previdenciarista, até para te ajudar nessa questão, tá? Então você não precisa ficar desesperada, achando que vai ser cortado. Vai depender, a sua renda vai ter que ser recalculada. Se você tem o Auxílio Brasil e passou agora a ter LOAS, essa renda ela vai ser recalculada, onde vai incluir o valor do BPC. Se no novo cálculo, ou seja, ali na hora da soma da renda de toda a sua família, dividindo pela quantidade de pessoas, o critério da pobreza ou de extrema pobreza for constatado, você pode sim ter o Auxílio Brasil e o BPC Loas ao mesmo tempo, tá? Vai depender ali. E se subir, se passar da renda, você pode ter o BPC Loas cancelado, tá? Ou o Auxílio Brasil cancelado. Vai depender, tudo vai depender, tá? Então, é importante você saber essa diferenciação. Se você é beneficiário do Auxílio Brasil e vai pedir o BPC Loas, fica o alerta, tá? O Auxílio Brasil, ele não atrapalha você no BPC. Mas, no momento em que você consegue o BPC, você pode sim ter o Auxílio Brasil cancelado, tá? Então, muda o que você tem hoje e o que você quer pedir. Tudo vai depender da renda do seu grupo familiar, da pessoa que está no mesmo critério com o BPC ou ainda está no critério da pobreza ou da extrema pobreza. Tá bom, gente? Que eu falei lá no início do vídeo. O Auxílio Brasil, a dúvida, já aproveitando para responder, ele não vai ser cortado de imediato, tá? Então, algumas regras têm que ser cumpridas. São regras que as pessoas se enquadram ali no critério da renda. Se não se enquadrar, ela pode sim perder o direito, mas isso não vai ser de imediato, tá? Ela vai continuar recebendo por um período, tá? Então, ela vai seguir ali a regrinha da emancipação que eu coloquei, que está prevista lá no artigo 20 da lei 14.284, tá? Que eu falei lá em cima. Mas isso é um tema para outro vídeo, tá bom, pessoal? Então, eu só trouxe aqui para vocês o primeiro, para vocês terem ciência de que não vai ser cortado de imediato, tá? Então, dá para analisar sim, dá para receber os dois sim, sendo que estando sempre atento a esses dois critérios, tá? Eu trouxe esse tema aqui porque muitas pessoas têm essas dúvidas, ficam com medo de solicitar um benefício ou outro e perder o benefício porque não sabe se tem direito ou não. Às vezes a pessoa tem o Auxílio Brasil, já fica com medo de pedir o BPC Loas e não conseguia nada,
com medo de perder, tá? Então vamos com calma, a gente está aqui para você, como eu falei no início do vídeo, ficar sabendo dos seus direitos de forma específica, ir atrás do seu direito sem ter medo, tá bom, pessoal? Então eu peço mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, curte esse vídeo, ativa aqui o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, tá? Aqui, se você faz uma maratona mesmo, porque a gente aqui tem todos os nossos vídeos de forma atualizada, a gente traz todas as notícias do INSS, todos os seus direitos de forma descomplicada, tá bom, gente? Então já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho e qualquer dúvida, coloca aqui nos nossos comentários, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima!